Uma coisa que me intrigou ontem foi o fato de que as operações autorizadas pelo juiz Bretas, que assim com Bolsonaro, Bretas da Lava Jato, que tem foto dele com Bolsonaro, com Crivella e tudo mais, essas operações miraram todas inimigos do bolsonarismo. Mirou o advogado do Lula, mirou aliados do Cabral, mirou o Eduardo Paes, mirou até filhos de ministros do TCU e do STJ, mas mirou também o Ossef. Eu falei, peraí, por que miraram o Ossef? E aí, no próprio vídeo de ontem eu falei, a denúncia que fizeram contra o Ossef é muito menor do que a contra os outros. Que a denúncia contra o advogado do Lula, do delator que não tem provas nenhuma, de um delator não tem prova nenhuma, de um delator que ele é assessorado, a advogada dele é também advogada do Flávio Bolsonaro, quer dizer, assim com Bolsonaro, agora o delator, de um delator que recebeu, o juiz Bretas assinou, ele recebeu mais de 1,5 milhão para fazer a delação, quer dizer, do dinheiro que ele roubou, 1,5 milhão ele vai ter de volta, vai ter devolvido pela Lava Jato, ele vai poder manter a conta com dinheiro roubado, dinheiro nosso no exterior. Essa delação também ouviu o Ossef. Eu falei, peraí, por que pegaram o Ossef? O Ossef não tem nada a ver. Por que a advogada do Bolsonaro, veja bem, a advogada do Flávio Bolsonaro, para quem não sabe, ela é advogada do Flávio Bolsonaro depois do Ossef, porque o Ossef foi advogada do Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas antes, e aí ele trocou pelo Gustavo Boto e por essa advogada, e agora ela manda um delator dela delatar o Ossef. Tá muito estranho. E aí eu entendi muito bem, até vendo aqui os vídeos do próprio canal, tudo começou a fazer sentido. Qual é o plano do bolsonarismo? O plano do bolsonarismo é o quê? É aniquilar o Lula antes de 2022, e se em 2018 foi o Sérgio Moro, em 2022 teremos o juiz Bretas, ou quem ficar no lugar do Bretas caso ele vá para o STF, mas eu não acho que ele vá tão cedo, porque o Bolsonaro precisa dele ali na Lava Jato. O Bretas vai querer prender o Lula. Como? Eu vou falar como. E o Ossef, o Ossef, eu vou também falar o que é do Ossef, mas antes, um segundinho, se quer ver a casa cair para o Bolsonaro, você quer que a esquerda tenha mais estratégia para que a gente possa prever os movimentos do bolsonarismo e já agir antes? Então, um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal. Aqui a gente faz, eu digo a gente, porque somos 275 mil pessoas quase, e a gente faz oposição todos os dias, não é de vez em quando, não é hoje, depois de amanhã, não, é todos os dias a gente faz oposição ao desgoverno, e além de oposição, a gente coloca outdoors, esse é em São Mateus do Sul, contra o Bolsonaro em todo o Brasil. E se você quiser ajudar também com os outdoors, além de se inscrever no canal, aproveita e curte o vídeo também. Mas se inscrever é mais importante. Embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, e rolando os comentários tem conta da Caixa, tem PicPay, tem Apoia-se para quem quiser ajudar com os outdoors que a gente está colocando em todo o Brasil. Agora vamos falar sobre isso, que é o plano do Bolsonaro, que é tirar o Lula de 2022 e aniquilar com seus adversários, e entre eles tem o Ossef. Primeiro, sobre o Ossef. Olha só, eu até falei aqui no canal, fiz vídeos, o Ossef estava começando a ameaçar o Bolsonaro. O Ossef tem áudios do Bolsonaro, ele grava praticamente todas as ligações dele, ele é um cara que ele é bem assim como os bolsonaristas, ele tem alguma paranoia de achar que está sempre sendo perseguido. Isso é típico de criminoso, né? Achar que está sendo sempre perseguido. Pois bem, o Ossef, ele acha que está sempre perseguido, que tá alguém espiando ele, alguma coisa assim, e aí ele grava todas as conversas dele, inclusive com o Jair Bolsonaro, e tudo indica que ele começou a ameaçar o Bolsonaro. Por quê? Porque uma investigação no Ministério Público do Rio de Janeiro está andando rapidamente contra o Ossef. E para piorar, o TCU, o Tribunal de Contas da União, abriu outra investigação contra o Ossef. Quer dizer, a coisa vai ficar feia para ele, porque a esposa dele, é esposa, não é ex-esposa, não, estão juntos ainda. Se separaram no cartório, mas estão juntos. Ele e a esposa dele receberam muito dinheiro do governo Bolsonaro, ele recebeu muito dinheiro da JBS, e aí depois, a pedido do Bolsonaro, ele representou a JBS na Procuradoria-Geral da República. Quer dizer, tem muito rolo do Ossef com o Bolsonaro. E aí, de repente, vem uma delação de alguém cuja advogada é advogada também do Flávio Bolsonaro, quer dizer, tudo ligado, e essa pessoa delata o Ossef. E a delação é uma coisa assim, eu paguei serviços para ele, eu paguei por um preço muito maior, só que ele sumia, o serviço nunca foi muito bem feito, não valeu a pena, foi um dinheiro bem mal pago, assim. O Ossef não foi uma propina, mas foi quase isso, e ele não prestou direito ao serviço que foi pago com dinheiro público para fazer. Quer dizer, tem ali algum crime que pode prender o Ossef? Pode. Só que tem uma coisa, o juiz é amigo do Bolsonaro, é o juiz Bretas. O Ossef está ameaçando o Bolsonaro com esses áudios.
Só que o Ossef tem uma coisa. Vamos supor que o Ministério Público do Rio de Janeiro, o mesmo Ministério Público que está investigando as rachadinhas, começou a investigar o Ossef. Vamos supor que eles consigam provas contra o Ossef, e eu acho que é muito difícil que não consigam, porque já vazaram na mídia várias, e eles consigam prender o Ossef. O que o Ossef vai ter que fazer? Vai ter que delatar alguém mais importante que ele no esquema. Quem é mais importante que o Ossef? Flávio, Jair, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Michele, quem mais? Queiroz, era o Ossef que estava dando guarita pro Queiroz. Imagina tudo que o Ossef sabe. Então o Ossef tem uma delação para fazer, e o Ossef sabe, ó, preso eu não fico. Quem tá na reta é você, Bolsonaro. Estão me investigando para pegar você, Bolsonaro. E eu tenho áudios seus. Só que a partir do momento em que um juiz amigo do Bolsonaro, que é o Bretas, faz o Ossef virar réu, o Ossef tá na palma da mão do Bretas. Por quê? Porque se o Bretas manda prender o Ossef, assim como o Sérgio Moro fazia com os réus da Lava Jato, ó, prisão preventiva para você não obstruir a justiça, prisão preventiva para você, o Ossef. Pá, o Ossef fica preso e aí não adianta ele delatar o Bolsonaro, porque só quem pode soltá-lo é o Bretas. Mesmo que, mas no outro processo ali no Ministério Público eles avançaram e vão prender o Ossef, vão pedir a prisão do Ossef por esses crimes. Aí ele vai delatar o Bolsonaro. Só que o Bretas mantém ele preso por esse outro processo. E aí não adianta, ele pode falar de quem ele quiser. Ele continua preso. E aí você vai falar, mas Thiago, se o Ossef for preso, ele delata o Bolsonaro na hora, ele tá vendo. Só que o Ossef quer ir preso? Se fosse você no lugar do Ossef, você prefere ir preso e delatar o seu amigo e cagar a sua vida pra sempre, porque você vai ficar anos e anos preso na mão do Bretas. Na mão do Bretas. O Bretas pode deixar ele preso lá 10, 15 anos. Pode começar a fazer igual o Sérgio Moro, achar crime onde não tem. Olha o Sérgio Moro, sem crime nenhum, sem prova nenhuma, ele condenou o Lula a 9, 10 anos de prisão. Depois a Gabriela Hart, a do Copia e Cola, colou a sentença, condenou o Lula mais a 11 anos de prisão, sem crime nenhum. Eu tô falando de 20 anos pro Lula. Agora imagina o Ossef que, olha, não é difícil ligar o Ossef a alguma coisa errada. Quantos anos não dá pro Bretas, dá pro Ossef na prisão? E aí, ó, pra ele ser solto vai demorar, viu? Vai demorar. Aí você, no lugar dele, você prefere ir preso e aí delatar o seu amigo e a casa cair pra todo mundo, e mesmo assim o Bolsonaro vai tentar dar um jeito, porque veja, o Bolsonaro sendo delatado é péssimo pra ele, mas ele tenta dar um jeito, tenta mover os pauzinhos pra desfazer isso, pra se safar dessa. Tem sempre o outro lado. Um jogo de xadrez tem as peças dos dois lados. Você move uma peça, o outro lado tá vendo o que você faz e também tá movendo peças e tá se antevendo aos seus movimentos. Coisa que a esquerda nunca fez quando esteve no poder. A direita jogava xadrez e a esquerda jogava damas. Vamos mover aqui, coloca uma peça aqui, coloca outra ali. Era isso, não tinha estratégia nenhuma. O bolsonarismo nisso, olha só, em aparelhar o Estado ele sem estratégia. Então o Ossef tá nas mãos do Bretas hoje, o Ossef não pode mais ameaçar o Bolsonaro, porque se ele continua ameaçando o Bolsonaro, eu vou te delatar, eu vou te delatar, o Bretas coloca ele na cadeia por um bom tempo. E aí o Bolsonaro, ele tá tentando de tudo para colocar as mãos do Ministério Público do Rio de Janeiro para barrar a investigação pro Ossef não ir nem preso, e aí fica todo mundo feliz, todo mundo quietinho, e aí o Bretas esquece do Ossef lá no futuro. E agora vamos falar do Lula, olha só. A denúncia desse delator bolsonarista é o seguinte, é que o advogado do Lula seria o chefe de uma grande quadrilha e que ele pegava dinheiro e pegou milhões, segundo a denúncia, 60 e tantos milhões dessa FEComércio, que era o presidente, era esse cara o Orlando Diniz, cujo a advogada é a mesma do Flávio Bolsonaro, e que o advogado do Lula usava esse dinheiro para comprar sentenças de quem? De ministro do STJ, de ministros do TCU e sentenças judiciais de vários juízes. Como? Pagando os filhos desses ministros como advogados, porque advogado, eu já falei várias vezes nos últimos vídeos, é uma coisa cujo valor é relativo. Você pode pagar 1 milhão ou você pode pagar 0 para um advogado, você pode pegar um defensor público. É relativo o quanto você tem para gastar num processo e quanto esse processo vale para você. E aí, essa é a denúncia, não tem prova nenhuma dessa denúncia. Só que olha só, também miraram vários aliados do Cabral. A denúncia foi feita por quem? E do Eduardo Paes. Então tá mirando vários inimigos do bolsonarismo. Aí a denúncia foi feita pelo Bretas. O Bretas é o mesmo que já condenou o Cabral a quantos? 225 anos de prisão? A última vez que eu vi, em 2019, eram 223 anos. Aí depois ele foi condenado ia ser condenado por mais 2, no mínimo, alguma coisa, ou podia pegar mais 20. Aí depois podia pegar mais não sei quanto. Talvez já tenha mais de 300 anos de prisão o Cabral. Então o Cabral está em prisão perpétua.
A Justiça, a Lava Jato, sabe tudo o que tinha para saber do Cabral. Mas, e se a Lava Jato do Rio de Janeiro falar assim, peraí, Cabral, você está em prisão perpétua, tanto você quanto a sua esposa, vocês vão ficar presos até o resto das suas vidas. A sua vida, Cabral, acabou a sua vida, mas eu te dou uma saída. Você tem uma saída aqui pela tangente. Se você falar alguma coisa contra o candidato que pode ganhar do Bolsonaro em 2022, você não apenas vai embora, como isso a Lava Jato fez com todo mundo, fez com o Odebrecht, fez com o Joesley Batista, fez com esse próprio Orlando Diniz, que é o delator, fez com vários outros criminosos, fez com Dário Messer, que é o quê? Se você delatar, a gente te devolve parte do dinheiro que você roubou para você viver bem pelo resto da sua vida e você ainda vai solto daqui um tempinho, você não vai ficar em prisão pro resto da sua vida. Porque atualmente a situação do Cabral é a seguinte, ele vai ficar preso. Alguém que tem 220 anos de pena, mesmo se ele tiver bom comportamento, não sei o que, ele vai ficar lá em Bangu mais uns... até ele ter uns 70 e tantos anos, ele pedir para sair por idade, ou ele pegar alguma doença e pedir para sair pela doença, alguma coisa assim, senão ele morre na prisão. É isso que vai acontecer com o Cabral. Mas se falarem, peraí, você foi governador do Rio de Janeiro e os governos eram do PT, pega qualquer negocinho, liga qualquer coisa, olha o Léo Pinheiro. O Léo Pinheiro falou que o Lula era dono de um apartamento, o Lula nunca nem teve a chave do apartamento, olha só, o Léo Pinheiro tá solto. A gente devolveu parte do dinheiro que ele roubou. Ele tá solto, Cabral. Vai, Cabral. É isso. Esse é o plano de Bolsonaro. Bolsonaro e Breta já estão assim, já estão mirando o advogado do Lula, estão mirando aliados do Cabral, já providenciaram. Aí o Bretas providenciou isso no passado, mas agora ele tá com o Bolsonaro. Ele nem sabia. Olha só, já providenciaram, já tá providenciado que o Cabral já tá em prisão perpétua com a esposa, e quando esposa, filhas e tal são presas, os caras ficam mais desesperados ainda, e o Cabral já tá num nível de desespero máximo. Agora é só ele falar os nomes certos. Então vão dar para um criminoso, 300 anos quase de prisão, 223, era o que estava um ano atrás. Aí, como ele tem condenação dele todo mês, eu nem sei quanto tá agora. Vamos supor que tá 300 anos de prisão, cara. Já se sabe tudo dele. Vale uma delação, agora ele vai ter o poder de sair da cadeia e ainda escolher a dedo quem ele quer delatar, quem ele quer colocar na cadeia no lugar dele. Olha só o que o bolsonarismo está armando, não só para cima do Lula, mas para cima de vários adversários no Rio de Janeiro, porque o Cabral era governador do Rio de Janeiro. E lembre-se, governador, queira ou não, principalmente antes, agora estamos num governo fascista, isso não acontece muito, mas queira ou não, até no governo fascista acontece. Quando você está num cargo do executivo, presidência, governador, alguma coisa, você faz acordos com deputados, com senadores, faz acordo com parlamentares e tudo mais para aprovação de leis, para não aprovação de leis. O próprio Bolsonaro está comprando o pessoal do Centrão, tem tudo isso. Agora imagina, alguém que era governador, ele pode delatar quem ele quiser, porque ele já enviou emendas para todos os deputados. Assim como o Bolsonaro, como presidente, já enviou emenda para quase todos os deputados. O Lula e a Dilma, que eram presidentes democráticos e não viam se era oposição ou não, eles enviavam emendas. Emenda é o seguinte, alguém quer fazer uma obra, ele tem que pedir uma emenda para que essa obra seja feita. E aí o governo manda a emenda, vai lá fazer a obra, vamos construir uma escola numa cidade do interior. Precisa de quê? De verba do governo federal. Aí vai lá a Dilma e assina, tá bom, tá aqui a verba para fazer a escola tal. E aí vai lá o deputado, ele com a emenda, ele quem foi lá pedir a emenda, ele vai lá, entrega o dinheiro para a cidade, faz a obra, faz a política lá dele, fala, tá vendo que eu trouxe essa escola nova, legal. Não tem corrupção nenhuma nisso, nenhuma. Isso é completamente, é o que acontece, assim que funciona em qualquer país do mundo, quase qualquer país do mundo. Só que, e se começar a criminalizar isso? Não, mas isso foi em troca daquilo, tendo a delação do governador. Aí o Bolsonaro pode pegar qualquer inimigo dele no Rio de Janeiro. E aí ele, indicando o procurador de justiça do Rio de Janeiro, lembre-se, em dezembro ele vai indicar o procurador de justiça do Rio de Janeiro, porque o vice do Witzel, que está no esquema de corrupção, quer dizer, o bandido que está no governo do Rio de Janeiro, já está com o Bolsonaro, está sim com o Flávio, até porque ele está com medo, porque senão quem vai preso é ele, junto com o Witzel. Ele prefere ser governador a ser preso, né? Então, o Bolsonaro vai ter a procuradoria, que é quem investiga. Quem investiga pode fazer acusações. O Bolsonaro vai ter o delator, que é o Cabral, já tem esse Orlando Diniz. Vai ter outros delatores, porque conforme mais gente vai sendo presa, mais gente, o esqueminha da Lava Jato, Sérgio Moro ensinou direitinho para quem quiser, inclusive a esquerda, se um dia entrar no poder e quiser fazer uma ditadura, tá feito, ó, Sérgio Moro ensinou. Pega um delator, que é um bandido que tá preso, tá desesperado para sair, oferece para ele parte do que ele roubou,
e fala, delata fulano, 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 fulano. Aí provas, não precisa da prova porque a gente também tem o juiz. Pronto. A gente tem a procuradoria, a gente tem o juiz, sempre inconlui, assim como a Lava Jato ensinou direitinho, Dallagnol e Moro. Agora tem Bretas e seja lá quem for. E aí o delator delata quem quer e põe quem quiser na cadeia e faz uma devassa na vida de quem quiser. Esse é o plano de Bolsonaro. Agora, vai ter volta. Porque eu falei no vídeo passado, as instituições, para se defenderem, elas funcionam. Ah, Thiago, mas o golpe é contra o Lula, é pro Lula não ser candidato. É pro Lula não ser candidato. É para pegar o advogado do Lula, sem crime nenhum. A gente viu que na Lava Jato crime é o de menos. É para pegar outros, já vai começar aí no pessoal do PSOL, já vai começar aí em outros do PT, já foi no Eduardo Paes, que é quem tá líder nas pesquisas. Se alguém começar a subir nas pesquisas, pode esperar a Polícia Federal na casa. O crime hoje é você estar acima de um bolsonarista nas pesquisas. Isso é crime no Brasil hoje em dia. Então, olha só, o Bolsonaro está tentando, vai ter volta, porque STF, Supremo Tribunal de Justiça, STJ, TCU, não vão deixar. Eles não vão deixar. Não sei se o Bolsonaro ganha no fim, se ele perde no fim. Minha opinião, o Bolsonaro vai ser esmagado nessa luta. Mas uma coisa é certa, vai ter luta, porque as instituições não vão deixar vir um projeto de ditador, comprar meia dúzia de juiz, no caso do Bretas, meia dúzia de procurador, no caso da Lindora, ficar amiguinho de alguém, de um outro que querem vaga no STF e ferrar as instituições e fazer um projeto de ditadura no Brasil. Ah, mas não vão deixar mesmo. Então, muita calma, teremos muitas novidades nessa série chamada Política Brasileira nos próximos meses, nas próximas semanas. Ainda mais que a eleição está chegando. Então, gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos nós aqui pra cima deles sem medo. Falou!